Ai, cadê eu? Tá com a câmera fechada. Aí. Ai. Tudo bom, Alex? Oi, amigo! Bom dia, você tá bem? Tudo bem, você? Tô ótimo também. Desculpa aí a demora. Ale! Não, tudo bem. Bom, só para te contextualizar, primeiro te agradecer a sua presença aqui. O meu mestrado ele está sendo uma pesquisa voltada para a cultura mineira em cena, né? Investigando as mineridades do interior e de que maneira a gente pensa poéticas de criação, formas de produção, subsistência mesmo, viver de teatro no interior de Minas, recorte em Minas, né? E Uhum. aí tem uma parte específica que eu vou falar sobre a afromineridade, a importância da cultura, das culturas, né, da herança africana no território mineiro. E aí eu estou indo atrás de pessoas, você é uma delas, que estão pensando criações a partir desses lugares. Então, o seu convite, a sua presença aqui, está indo nessa direção. E aí a gente vai trocar um pouco sobre a sua experiência, sobre a sua trajetória enquanto artista, beleza? Tá. Então eu peço para que você comece se apresentando. Quem é você? De onde você vem? Bom dia. Queria agradecer o convite. Tô doido para ler esse trabalho, vai estar incrível, tenho certeza. Eu sou Alessandro. é, eu mudei meu sobrenome artístico, né, para Terras Altas, porque tá um pouco ligado da cidade onde eu vivi a maior parte da minha vida, apesar de eu ter nascido em Araxá. Eu só nasci lá, mas eu vivi em Ibiá, cidade próxima, os primeiros 18 anos da minha vida, onde eu tive a minha formação humana e também, acho que, formação artística. Então, não uma formação, não no lugar de uma formação formal, né? Então, assim, não de escola de teatro, essas coisas, não tinha lá, mas no lugar mesmo daquelas imagens, daqueles sons, de toda uma questão das diversas manifestações culturais que tem lá, e artísticas também, que vai muito pro que a gente pode entender de Congado, né, o reinado, dessas festas de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, da questão da dessa imagem daquele território, né, daquela geografia. Eu acho que é uma coisa que eu trabalho bastante. Eu trabalho um trabalho bem que mexe com essa coisa da geografia, assim, dos nomes das plantas ou do que dá lá no Cerrado, naquela região, né, daquelas comidas. Então, vamos supor, de frutos específicos só daquele bioma, né? E de todas aquelas imagens foram povoando aquelas histórias, aqueles legados, e também eu acho que num lugar do teatro amador, né? A gente fazia muita performance, por mais que a gente não usava esse nome, mas eu cresci assim, já experimentando muita coisa. Então a gente ia, vou dar um exemplo de Teatro Invisível, né? A Uhum. gente, vamos supor que estava num mês temático, que a Secretaria de Cultura queria homenagear os autores da cidade, e aí eles colocavam atrás dos ônibus coletivos as poesias dos autores, né? Então tinha, sei lá, diversos autores que eram homenageados, só autores locais, e para fomentar essas poesias desses autores, eles punham a gente com umas mochilas e enchiam as mochilas de garrafinha, umas garrafas de vidro com rolha, e a gente entrava igual passageiro, eu e mais, sei lá, uns 6 atores, entrava dentro do ônibus, sentava, fazia um percurso, e em determinado momento, um levantava e começava a dar um poema daquele autor. E aí outro levantava, aí outro levantava, aí outro levantava. E aí, quando as pessoas percebiam que era um acontecimento cênico,
Aí a gente saía, abria as mochilas e dava as garrafinhas, e dentro das garrafinhas de vidro tinha as poesias dos autores locais. Entendeu? E a pessoa, e os passageiros do dia que estava indo para o trabalho, estava indo para outro lugar, levava a poesia com ele, né? Então, era muito nesse lugar da experimentação. Eu já fiz espetáculo que tinha, sei lá, três grupos de folia de reis, 3 ternos de congado, sei lá, coisa de quase 200 pessoas em cena. E aí não ensaiava, tipo assim, tinha um ensaio que o núcleo ali dos atores faziam, mas era muita gente, era no dia. Então, aí tinha cena tal que era para simbolizar o reino do rei tal, dos 3 reis magos. Aí esse reino era do Congado, aí entrava o grupo. E aí, assim, e aí a gente vivia nessas experimentações, ou em alto de Natal, né, que esse casal alto de Natal, ou alto de Paixão de Cristo, essas coisas. Então, assim, é muito nesse lugar desse teatro popular, né? É um teatro amador. Não um teatrão, não uma coisa assim de profissional. São pessoas que querem fazer teatro e se reúnem. Então, assim, minha formação veio disso e por isso eu mudei o nome para Alessandro Terras Altas, né? Que depois eu vou investigar isso na graduação e em outros lugares. Assim. E Terras Altas é a tradução de Ibiá, né? Porque Ibiá no Tupi é Chapadas Altas, Cabeceiras Altas, Terras Altas. Então eu quis fazer essa coisa porque assim não me imagino voltando para lá, né? Pode ser que algum dia eu volte por algum motivo, mas independente disso, como a minha arte está muito baseada naquilo ali, entendeu? Naquela mitologia, então eu gosto eu quis trazer para o meu nome, porque eu acho que é algo que baliza muito o meu trabalho, que tinha a ver, né? Ale, e você me falando isso, eu fiquei um pouco curioso, assim. Eu conheço um tanto da história da região, né, por também ter uma grande parte da minha história ali em Araxá. E aí eu entendo que tem a questão dos tropeiros, né, que começam aquela região, que vem das minas de ouro, quando começam a desbravar mais o sertão. E aí a região, depois o sertão da farinha podre, Araxá é a primeira base, depois vai entrando Uberaba, e até chegar em Goiânia, né? Tinha Goiânia e era caminho das minas, né? Da região ali da Inconfidência, Ouro Preto, Mariana, até Goiânia. E em meio do caminho estávamos nós. Mas é interessante porque quando eu vou falar dessa história, aí a gente conta essa história dos tropeiros que chegaram e aí não sei o quê. Mas aí Ibiá tem uma outra história, né? Que aí é a história do Quilombo, né? O Quilombo do Ambrósio. Você poderia contar ela um pouco para mim, por gentileza? Assim, eu cresci ouvindo essas histórias, acho que todas as pessoas de lá têm essa vivência, as pessoas conhecem as lendas e as histórias, é uma coisa muito oral, eu acho isso muito interessante. Então, é uma coisa que vai passando na oralidade. E essa história oral, ela foi tão forte que ela desembocou num punhado de outras coisas. Então, por exemplo, acho que no início do outro século passado, tinha um cara chamava Carmo Gama, e ele era um advogado em Belo Horizonte. E aí o que ele faz? Essa história fica tão forte no Estado que eles criam coisas para abafar, primeiro dizimando o quilombo, né? Segundo o que a gente entende. Mas depois que a história continua, que aí quando você tenta abafar mais, aí que o negócio cresce, né, tempos depois, esse advogado foi e escreveu um livro sobre o quilombo. Só que esse livro, ele é tido como uma referência por muitos pesquisadores até alguns anos atrás. Ele é um livro mentiroso, porque ele vem trazer várias distorções. Não é que é um livro mentiroso, mas é um livro ficcional. Então, assim, as pessoas entendem o livro como um livro, como que eu vou dizer?
documental e ele é um livro ficcional a partir de uma base documental. Então, ele cria histórias de padres jesuítas, que padres jesuítas ajudaram os quilombolas, porque os jesuítas naquela época eram contrários à escravização, e aí vai dando umas voltas, fala como que era dentro do quilombo, que tinham tantas ruas, que eram divididas em tantas partes, e que no centro do quilombo, o coração do quilombo era uma capela. Então, assim, é umas coisas meio absurdas. Mas muita gente, assim, tem gente hoje grande, assim, que eu vi agora recentemente, esses tempos agora eu conheci lá num evento, assim, gente que está em. Que cita essas coisas. Mas a questão é que eu cresci não com essa história do Carmo Gama, que foi quem escreveu, e as pessoas que podiam ler, liam e faziam suas pesquisas em cima disso. Eu cresci ouvindo as histórias só do quilombo. Então, o que a gente ouve de história do quilombo? Que havia um quilombo que tinha muitos negros, que ficava lá naquelas terras, que era um quilombo muito importante, que era liderado por Ambrósio, que era alguém temido em todas as Minas Gerais. Hoje em dia, tem relatos, né, de pessoas da cidade que falam que muitos fazendeiros de fazendas próximas a Araxá ou na região, que se fala o nome Ambrósio, assim, fazendo de pessoas mais de idade, né, que eles iam fazer pesquisa, e que eles ficavam, assim, super indignados e muito bravos. Talvez esse era um bandido, eles matavam as pessoas, eles assaltavam as fazendas aqui nossas, dos nossos antepassados. Então, assim, é uma figura forte esse nome na oralidade mineira, apesar dos apagamentos. E aí, o que acontece? Eu vou ouvindo isso e eu olho para o Brasil, né, ainda enquanto estudante, adolescente, eu falava, gente, isso não está batendo. Porque eu estou vendo aqui que é uma coisa super importante a nível nacional. Eles falam, inclusive, que é tombado, que é o único quilombo tombado com evidência arqueológica do país, ou um dos primeiros agora, depois de acharem outros. Mas o que isso representa para o país? Aí eu vou fazer um paralelo, né? Em Araxá, por exemplo, a Dona Beija, ela tem uma fama nacional, ela virou novela, virou enredo de escola de samba, tem livro, tem de tudo, tem 1 milhão de coisas. Deus. Né? Essa história do Ambrósio eu nunca tinha visto, assim, para fora da cidade. Assim. E aí, o que eu fiz? Já desde pequena eu tinha essa vontade. Eu falei, nossa, podia ter alguma coisa sobre esse Ambrósio, podia ter algo. Aí podia ter uma peça, podia ter um filme, podia ter. E eu ficava com essa vontade de montar alguma coisa, mas uma coisa muito ainda distante, que eu ainda não dirigia, era uma coisa, um desejo mais infantil. E aí eu cresço, minha irmã, ela me conta essas histórias, porque ela ouve essas histórias num movimento muito importante que teve. Não vou te saber precisar o ano, mas assim, sei lá, nos anos 2000, né? Nas primeiras décadas, nos primeiros anos ali da década do anos 2000, vai acontecer um movimento forte na cidade, que é um movimento negro. Então, eles criam um movimento negro que se chama Monera, Movimento Negro Rei Ambrósio. E olha como é importante essas formações, né? E aquilo que era lenda da oralidade só dos habitantes da cidade, o Monera organiza aquilo e traduz aquilo de uma outra forma, mais enegrecida, com uma outra perspectiva, não só de assassino, bandido ou fugitivo, e começa a disseminar isso nos grupos do Monera. Quem frequenta o Monera? Minha irmã, porque eu era muito criança. Então, a minha irmã frequenta o Monera, aprende tudo isso. A minha irmã sempre foi uma historiadora autônoma, assim, sempre sabe tudo sobre a história do Brasil, sobre tudo quanto é coisa nesse sentido, de sociologia, de filosofia, de história. E aí a minha irmã começa a organizar e se mobilizar também com esse material e me passa essas informações. Aí, quais histórias eram essas? Desse quilombo, nananana, e que tinham algumas lendas. Então, uma lenda era
era que se o Ambrósio foi morto ou não, né? Tinha outra lenda, porque indo para minha casa tinha um rio que chamava Rio Misericórdia. Todo dia que eu passava na ponte, eu ficava imaginando, porque eles falam que o nome Misericórdia surgiu, inclusive ele vai para Bambuí, várias cidades ali que tinham a ver com o Quilombo, que ele vem de lá. Ele inclusive tinha uma história nesse rio que os negros eram jogados lá de cima, do alto, e que ao cair, falavam misericórdia. Então, por isso que o rio se chama Misericórdia. Então, sempre que eu passava no rio, eu ficava falando, gente do céu, caía gente aqui. Eu ficava imaginando aquilo. E já tem pessoas que falam, porque eu não sei ao certo como é essa história, que cada vez ela se transforma, que na verdade eram os negros que jogavam os brancos no. Tipo assim, que assaltavam os brancos e jogavam no rio. Mas, tudo isso para dizer o quê? Que eram essas histórias do Rio Misericórdia e dos negros, a história do Morro do Espia, que eles se comunicam, que havia um morro no Quilombo que tinha uma visualização, né, de muito boa da região e era um morro camuflado, então você olhando ele de baixo, ele não é o mais alto, mas você subindo nele, você consegue avistar todo o entorno e toda a região de uma forma estratégica. De lá eles vinham a estrada onde passava as caravanas com o ouro que era extraído de Minas e assaltavam, ou as riquezas preciosas, e assaltavam, né, para fazer a economia do quilombo, ou de lá eles também viam os invasores, quem se aproximava para poder invadir o quilombo, porque o quilombo era um lugar camuflado, não podia ser descoberto. Então, nesse Morro do Espia, eles ficavam espiando, a espia de espiar, de olhar, de espreitar, né, para poder fazer a defesa. Então, eu ficava imaginando esses negros no alto, com, sei lá, como guerreiros, e também tinham histórias de tambores, que eles tinham sinais nos tambores para se comunicar com o quilombo lá embaixo, para poder avisar o que estava rolando, quem estava chegando, o que estava se passando. E a gente vai ouvindo essas histórias, eu aprendi elas dessa oralidade da cidade, da minha irmã, que também mais tarde a minha irmã, junto com a Monera, passou a fazer incursões no Quilombo, aí no sítio arqueológico, para ver essas coisas. E é isso, assim, foi dessa forma que isso me mobilizou o meu imaginário, e depois eu fui trabalhar isso artisticamente. Entrando então nessa parte artística, aí você vem para Uberlândia, vem fazer uma graduação, né, em teatro. E como que surge então o quilombo no teatro, né? Como você o quilombo, aqui eu já falo do grupo, né? Você tem um grupo chamado Coletivo Quilombo do Teatro, como que chama? Uhum. E vocês criam um espetáculo que é um Reinado Negro nas Entranhas das Gerais, né? Ambrósio, um Reinado Negro nas Entranhas das Gerais. Conta um pouco como que é esse processo de criação. As histórias vêm daí, né? Mas como que é essa transição dessa oralidade para a cena? Como é que isso vai se dar? Quem está com você nessa? Tá, eu vou abrir um arquivo aqui que tem esses dados, senão eu vou pular coisa. Só um minutinho. Depois, eu vou pedir para você algumas fotos, só para eu deixar anexada para a imagem, né? Para o pessoal que for ler, não ter só o descritivo, poder visualizar sobre. Eu vou pegar fotos do quilombo, vou pegar fotos sobre todas essas questões históricas, mas sobre o espetáculo. Aí, se você puder me emprestá-las para que sejam publicadas a Tá. todo mundo que for ler, que interessar. Então, eu chamo esses, porque inclusive eu trabalhei sobre esse tema no meu TCC, por isso que eu estou recorrendo, e eu estou me falando nada errado, porque eu organizei isso. Mas eu chamo esse processo que se deu de uma ideia virar uma peça, e principalmente o processo de montagem, eu chamo ele de aquilombamento artístico. É um termo que eu inventei porque eu acho que dava mais certo aqui com o que. Porque foi tão bricolado, tão louco, que eu acho mais fácil de entender.
Então, o que aconteceu? Num primeiro momento, eu tinha só um desejo, mas quando eu entro na universidade, eu tinha certeza que meu TCC ia ser montar essa peça. Não sabia o que seria essa peça, não sabia de nada. E eu tive uma formação artística muito ligada à musicalidade, então, assim, ao canto, né? A cantoria. Eu acho interessante que quando a gente vai apresentar em outros estados, né, uma vez, acho que no Rio me falaram isso, em Salvador também, eles sempre falam assim, nossa, de Minas a gente já vai porque vai ter música e vai ter muita gente cantando. Então, em outros estados, a gente tem uma fama de que o nosso teatro mineiro ele tem essa coisa cantada. E eu acho que é por causa da nossa cultura, a nossa tradição, ela é. Se você vai na Folia de Reis, tem lá o capitão, tem a pessoa que puxa, e aí o coro responde da folia. No terno, a mesma coisa, puxa, eles vão e respondem. Então a gente tem essa coisa da cantoria. Então eles falam assim, nossa, vocês são muito afinados. Todo ator mineiro canta, todo espetáculo de Minas tem música. Então, assim, acho isso muito legal. Então, então uma por isso, acho que é a minha formação cultural, né, dentro desse panorama, e também porque, desde pequeno, o meu pai me obrigou a cantar. Então, meu pai era cantor, ele tinha uma banda baile, ele teve uma banda por 18 anos que tinha uma sede, tinha ônibus, eles viajavam em várias cidades do estado, fazendo shows de festa de 15 anos, festa de casamento, bailes, era a época dos bailes, né, na década de 80, 90. Então, eu cresci pegando o finalzinho desses bastidores do meu pai de banda, porque eu acho que quando eu já estava ali com uns 4, 5 aninhos, ele já parou. Mas a minha casa sempre tinha, minha casa tinha caixa de som gigante da banda, tinha iluminação, tinha de tudo e sempre tinha festa. E as festas o povo queria que cantasse, e aí meu pai cantava e obrigava a gente a cantar. E então, e o meu pai tinha uma coisa que ele fazia muita paródia para qualquer coisa, nos outros trabalhos que ele teve. E teve uma vez que ele fez uma paródia na ferrovia, que aquela região lá é muito de ferrovia e tal, ele trabalhava lá, e ele fez uma paródia num festival deles que ganhou nacional. Eles tiveram que ir para Vitória apresentar a paródia e ganhou no país, assim, com a melhor paródia de todas as sedes da empresa, assim, com a melhor apresentação. Então, meu pai tinha essa coisa de pegar uma música e parodiar e escrever outra letra por cima. Ou então em coisas de religião. Então, por exemplo, tinha mês de coroação, e aí meu pai escrevia a coroação e fazia em cima de uma paródia, uma música do momento. E aí era uma coroação super, parecia ser uma balada, com iluminação, máquina de fumaça, paródia. Era bem louco. Então eu cresci desse universo, assim, da minha família também muito artística. Então acho que o meu pai mesmo foi para um campo mais profissional, mas as minhas tias bordadeiras e faziam de tudo também, que é de coisa artística, de enfeites, de arranjos, de roupa. Então, a gente cresce nesse lugar. E aí, qual foi o primeiro passo que eu dei? A única coisa que eu sabia fazer, cantar e compor. Era a única coisa que eu poderia fazer sozinho. Todas as outras partes cênicas e tudo, eu precisava de gente. Então, enquanto eu ainda não tinha gente, eu viajava na maionese e fiz uma deriva, assim, de imaginar. Então, eu já tinha aquelas histórias, sabia o que eu queria fazer, e comecei a imaginar. E eu tenho uma coisa que desde pequeno, eu me imito meu pai fazendo essas paródias e depois passei a imitar meu pai na composição também. Eu saio andando e eu tenho que estar em movimento, é uma coisa mais esquisita. Então, às vezes, eu indo para UFO, ou eu andando, sei lá, por um lugar longe, e aí andando me vinha um insight do nada, e vinha uma melodia e uma letra, e eu começava a cantar, e eu emendava uma parte na outra, e do nada tinha uma música. Então, assim surgiram as primeiras músicas da peça, porque a peça ela era de teatro musicado. Então, ela é muita canção. São quase as canções que apresentam as cenas. Tem pouco diálogo.
Por quê? Por um desejo estético? Não, porque eu sabia fazer. E aí eu comecei a escrever essas letras e fazer essas melodias. Me juntei com o pessoal da música, minha amiga do piano, a gente começou a... Como que se diz isso? A gente começou a fazer os arranjos e tudo mais. E aí eu comecei a fazer esse aquilombamento artístico. E fiz uma pesquisa também com a Renata Meira, que era... A primeira coisa que eu fiz era uma iniciação científica, e nessa iniciação científica foi o primeiro start, e eu começava a pesquisar coisas, eu fui pesquisar história, e aí chegou um momento que ela falou, larga a história, porque a história nunca vai acabar, sempre vai ter lacunas, essa história não está nos livros, não adianta você ficar revirando, e eu falava também, não está aqui, porque tudo que eu achava, gente, eu não esqueço o dia que eu peguei um livro na biblioteca da UFO, chamava Negros e Quilombos em Minas Gerais. Eu fiquei horrorizada. O livro era da década, sei lá, de 80, se não me engano, do Valdemar de Almeida Barbosa, não vamos esquecer. E o livro falava assim, tratava o negro de uma forma super pejorativa, falava assim, tinha um capítulo que era assim, ó, porque os escravizados eram preguiçosos. Tinha umas coisas nesse nível, década de 80. Eram umas coisas assim, era um livro de um folclorista, ele não era historiador, era um folclorista. Esse livro ele fica num setor especial na UFO, porque só tem esse volume, é um livro raro, mas assim. E tinha o Quilombo do Ambrósio lá, mas você imagina já o jeito que o cara falava. Então, né? Então, assim, eu falei, não é isso que eu quero. Eu vou começar a tentar escrever algo com a nossa linguagem. Como que o nosso povo contaria essa história? E aí eu comecei a pegar aquilo que eu tinha de referências, imagens poéticas e formas, mesmo com questão de formato, do nosso povo. Então, eu lembro que uma vez eu fiz uma coroação com terno de congado, eles iam coroar lá em Catiara, que é um vilarejozinho perto de Patrocínio. E aí eu comecei a me lembrar de eu fazendo aquelas coisas e a compor e tudo mais. Então, a música as músicas começaram a surgir, eu comecei esse processo de aquilombamento artístico de procurar. Então, o primeiro aquilombamento, ele se deu em... Quer ver? Eu chamo ele de Laboratório de Criação número 1. Foram laboratórios. Então, a gente ia improvisar, né? Você lembra que você... Então, assim, o primeiro laboratório, ele surgiu em 2018. E aí tinha um grupo, eu comecei aí e eu comecei a perceber uma coisa diferente. Pela primeira vez no curso de teatro, eu estava lá desde 2015. Pela primeira vez começar a ter turmas com pessoas negras retintas no curso. Tinha, assim, de todas as turmas, uma pessoa. Tinha umas coisas mais pontuais. E agora tinha mais, então começou a vir a Ingrid, que depois até mudou, a Ingrid Nogueira, que até mudou para Belo Horizonte, não seguiu. Tinha o Cássio Rodrigues, tinha o Pablo Tomás, tinha o Ronaldo Bonafro, tinha a Wander Alípia. Então foram assim as primeiras pessoas que a gente começou a investigar isso nesses laboratórios. E aí eu levava tudo que eu tinha de material. Eu levava uma cópia que eu fiz dessa grossura do Auto de Tombamento do Quilombo, abria os mapas, mostrava os croquis, ficava falando por um tempão. Não sei se o povo entendia, se não entendia, não sei o que acontecia. Eu abri o jogo do que eu estava tentando fazer, e eu acho que a única forma que eu tinha era as músicas, porque tirando isso, não tinha nada. E a gente começava a improvisar. Primeiro eu fui para um trabalho corporal, tentei criar imagens. Tem até, eu estou vendo aqui as imagens deles, a gente desenhou o sítio arqueológico aqui no chão, e eles deitaram em cima e começaram a criar cenas como se fosse essa peça dentro desse desenho do lugar onde foi tombado, né? E aí eu vou chamando isso de comunidades. Então teve essa primeira comunidade
que é o que? A comunidade, a formação de atores, os grupos. Então, nessa primeira, teve esse primeiro laboratório de criação. Depois, a gente teve uma segunda comunidade, que foi... Deixa eu só levantar aqui. Que aconteceu no ano de 2019. Então, a gente tinha blocos, né? Tinha pausas e tudo mais. Aí, nessa segunda, eu tive uma sacada. Eu falei, gente, se eu quero uma coisa congadeira, eu tenho que ser o congado que vai fazer essa peça. E aí eu fiz uma reunião, convidei atores. Lembro direitinho essa primeira reunião, tem até uma foto de uma garrafa de café. Convidei atores, convidei vocês. E convidei o pessoal do Congado. Então, a Antônia, que era do Marinheiro, ela trouxe mais um tanto de gente, convidei outras pessoas. Primeiro encontro nunca mais voltou. Então, e aí a gente continuou a trabalhar com quem tinha, que eram os atores. E aí, nessa comunidade aqui, foi interessante que a minha irmã mudou para Uberlândia. Então, é louco, porque como ela foi minha fonte, ela volta para Uberlândia e entra nessa segunda comunidade aqui e participa, né? Então, chamei também alunas minhas, tinha uma aluna africana, que era a Peg, tinha uma aluna também que era da Costa do Marfim. Eu lembro da imagem dela, mas não lembro do nome. É a Shirley. E tinha aquela do Haiti, que era a Ádia. E para mim foi um conflito muito grande fazer com elas. Porque eu contava para vocês, os atores entendiam o que eu estava falando. Eu falava para elas, ela assim, qual a importância disso? Que quilombo? O que é quilombo? Por quê? Elas já eram ou do Haiti ou da África. Então, elas não tinham essa vivência da diáspora. Né? A do Haiti, sim, mas as da África, elas não tinham essa vivência do quilombo. Então, era muito doido tentar explicar isso e fazer que elas acreditassem nesse pertencimento. Então, essa época aqui teve um monte de gente. Tinha gente que entrava, tinha gente que saía. A Giovânia Dias trazia, às vezes o negócio estava minguando, do nada o trem estava perto de estrear, ela falava assim, trouxe esses 5 meninos da minha escola, eles são ótimos. E trazia os alunos dela. Então, foi muito louco. Então, a gente teve muitas pessoas aqui nessa segunda formação, né? Teve você, teve a Rani, era muita gente em cena. Esse tem registros. Tinha os alunos da Giovanni. Registros aconteceu uma apresentação, né? Foi. Então teve Nossa, tinha muito ator. Era Iago o nome do menino? Tinha o Iago, que era o Ambrósio, a Peg, a Ana Laura, que era a filha da Giovânia, a Giovânia, as 3 meninas que eu já citei. A Isabel. A Isabel. E tinha aqui, o que é muito legal, nessa versão, tinha uma banda. Então, o que a gente fez? Como era uma coisa musical, precisava da musicalidade. Então, o que a gente fez? Foi no curso de música, pegou um tanto de gente, formou uma banda. Então, tinha piano, tinha 2 da percussão, tinha violão, tinha flauta com a Lara, né? E a gente montou, eu estava numa pira, porque desde o início gosto muito de carnaval. Então, desde o início, eu queria misturar o Ambrósio com o enredo do Joãozinho 30, que era o Ratos e Urubus Larguem Minha Fantasia. Porque eu enxergava nessa visão do miserável e nessa visão que o
como que chama esse cara? Que o Joãozinho 30 trazia, a visão do descartado contemporâneo é o descartado pelos séculos, é o descartado do quilombo. Então, assim, isso só vai mudando de corpo, né? Mas o corpo pobre, negro, nananana, é miserável, é a mesma coisa. E na minha pesquisa, eu descobri que em Minas a gente tinha, nas Minas setecentistas, lá do período do quilombo, a gente tinha, como que se chama aquilo? A gente tinha muita pobreza. Então, as pessoas começaram a migrar, a sair de Vila Rica. Até a Márcia Mantino, que é uma autora que fala disso, ela fala, o livro dela, O Sertão e as Feras. Ela fala como esse sertão oeste, que é essa região onde a gente está falando, né, que a gente mora também, como que esse sertão oeste foi ocupado, porque não era uma área de ocupação. E ela vai falar, no Mundo e as Feras, que nesse sertão oeste existia o mundo, que era só quem estava dentro da lógica da colônia, das vilas, e existia o desconhecido, que era o campo das feras. Todo mundo que saía desse território passava para o território das feras. Das feras, eu falo disso no meu TCC. Então, por exemplo, quem são as feras? São os negros quilombolas, são os indígenas, são os pobres, os brancos pobres, ou os pobres de qualquer, né, cor, que eram pessoas que não aguentavam mais os altos impostos da coroa. Saíam de Vila Rica, saíam daquela estrutura, né, e se embrenhavam para as matas para ter uma vida alternativa. Isso é o máximo ter isso nessa época. Então, eles vão fazendo povoações, só que isso é visto como risco. Porque se mais para frente, esses lugares que eles estão tendo se desenvolvem e eles falam que são donos daquela terra, viu uma disputa de como distribuir a terra e para quem dá a terra. Então, e principalmente quais riquezas haveriam nessa terra desconhecida? Então, não podia deixar qualquer um embrenhar. Então, eles criavam essa caça às bruxas, né? Então, para mim, essa figura do miserável, que inclusive tem alguns relatos que o quilombo do Ambrósio abrigava miseráveis, esses miseráveis. Então, não era um quilombo só de pessoas negras, era um quilombo também que tinham uma pequena parcela, mas também indígenas, tinham brancos pobres, né? Então, o quilombo era esse lugar de acolhimento, né? De quem, para mim, na minha visão, o quilombo do Ambrósio e os quilombos em Minas, eles representam uma oposição ao sistema colonial. São as pessoas que dizem, eu não concordo com isso, eu vou buscar um meio de vida alternativo. E aí a sociedade diz para essas pessoas, você é bandido, você é sanguinário, você é fera, você não presta por quê? Porque você não está ajudando a construir a polis. Você não está ajudando a coroa, né? Você está se revoltando. Você é um revoltado. E aí eu misturei Joãozinho 30 com isso e criei uma peça que era o chão era um linóleo branco, era uma pista inspirada na Marquês de Sapucaí, com recuo de bateria onde ficava a banda, e os atores ficavam ali naquele teatro sanduíche, fazendo tudo aquilo que a gente tinha investigado naqueles nossos encontros. E aí o nome disso ficou Rei Ratos e Urubus. Ratos e Urubus por um motivo óbvio, a referência, e Rei por causa do Rei Ambrósio. E era uma abertura de processo, então a gente encarou aquilo como vamos abrir do jeito que tá, e foi a melhor coisa que a gente fez, porque logo depois da pandemia, se a gente não tivesse aberto, nunca ia ter feito nada. Aí o que eu faço? Isso em 2019. Em 2020, a gente cria os nossos figurinos, a partir de farrapos e tudo mais. Em 2000, aqui ó, tem até ficha técnica. Tinha mais gente no elenco, porque saiu, mas era a Alve Bancoli, que é a Peg, a Ana, né, que é a filha da Gel, o Diego Leonardo, a Gel Dias, a Ádia Roquia,
a Ionara Caroline, a Isabel Rosa, a Raniele Augusta, o Túlio Lemos e o Iago Arantes. Aí a gente ainda tinha em cena, né, fazendo a trilha original. O João Victor Queiroz, a Lara Pelle, a Letícia Franco, a Mariana Mendes e o Miguel Faria, que era violão, flauta, percussão, piano, percussão. A iluminação da Alice Pedersoli e do Guilherme Dias, da Camila Thiago, figurinos, Letícia Pinheiro e eu, assistência de produção, a Ana Liva Costa, né, que era uma produtora negra maravilhosa, que agora está na Bahia. E foi isso que nós fizemos, assim, já dentro do TCC, com orientação do professor Jarbas e supervisão do Narciso, porque essa abertura aqui, ela fazia parte tanto do TCC e eu já excluí ela também no laboratório de encenação, se não me engano, a disciplina. Então, no laboratório de encenação, que a gente tinha que montar alguma coisa, né? Uma cena, alguma coisa, eu montei isso daqui dentro da disciplina do bacharelado. E aí nós fizemos, foi lindo, maravilhoso, o público amou, nós também nos divertimos. E aí depois, o que a gente vai passar? Essa era a segunda comunidade, então segundo grupo ali de negros e brancos pobres. Aí a gente vai passar para a terceira comunidade em 2022. E aí o que acontece? Em 2020, eu retomei o Rei Rato dos Urubus. Eu, inclusive, eu lembro que eu chamei o menino para fazer a preparação vocal, que eu vi que tinha ficado desafinado. Falei, não, vou chamar o Guilherme Gervásio, que ele vai trabalhar isso com o pessoal. A gente fez um encontro de retomada. Na mesma semana anunciou a pandemia, lockdown, tudo aquilo. Então, assim, acabou, ficou tudo suspenso. E eu segui com a pesquisa em casa mesmo e tudo mais. Aí já a terceira comunidade, em 2022, no pós-pandemia, naquela época, olha que loucura. Em 2019, a gente se inscreveu no edital da FATU, no edital da ATU, que era o Festival da Associação de Teatro de Uberlândia, que chamava FATU. Era o quarto FATU. E aí, ele selecionou 3 projetos de montagem. Eu dei muita sorte, porque nunca mais teve edital de processo de montagem. Então, o que era? Não era um edital para peça pronta, não era um festival para peça pronta, era um festival para a ideia de uma peça. E aí eu mandei o que a gente tinha de material, a gente ganhou, e a gente passou. Só que isso ficou adormecido lá. E no meio da pandemia, na pesquisa, eu percebi uma coisa. Não, na verdade eu não percebi. Aí eu fui tentar remontar tudo de novo, e aí eu esbarrei numa questão mais operacional da profissão. Eu já tinha passado por um grupo de teatro muito grande, que era o Coletivo Teatro de Viés. A gente tinha circulado no sul de Minas, no norte de Minas, no Triângulo Mineiro, no Rio e em Salvador. E eu tinha produzido tudo, sem dinheiro. Então, tinha vezes, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente fez uma vaquinha e outras ações que a gente arrecadou 10 mil reais para pagar um ônibus em 2 semanas. Então, eu já tinha vivido todos esses sufocos. E aí eu olhei para minha ficha técnica aqui do Rei Ratos e Urubus, eu falei, gente, é muita gente. E isso aqui já era a minha versão resumida. Porque na PUC, no Coletivo Teatro de Viés, a gente trabalhava primeiro com 30 pessoas. Depois a gente foi reduzindo para 20. Então, assim, aqui ainda estava grande. Eu fiz uma versão resumida na minha cabeça, mas ainda estava muita gente. Falei, não vai dar. Para a gente ter um respiro, uma vida, para a gente existir, a gente vai precisar cortar tudo, de tudo. E vai ter que fazer escolhas. Ou eu faço sem música e ponho só ator, ou eu faço com uma banda e faço sem ator, que foi o que aconteceu. Então, assim, não sei o que dá para fazer. E no meio disso tudo, eu estava na mesma investigação, né, de antes. Aquele mesmo processo levando para o grupo. É quase eu falo aquilombamento artístico, mas é quase um work in process, né? Fazer no processo. Na verdade, é. E aí investiga, vai. E aí, o que a gente fez?
Eu chamei o Rafael Lohan, que já tinha trabalhado comigo na Pulse, para... Mostrei todos os materiais que eu tinha criado. Primeira coisa que eu decidi, que dessa vez não ia ter ninguém branco em cena. Então, foi um desafio. Então, assim, achar um pianista negro e que eu passe, dificílimo. Então, assim, fomos à procura dessas pessoas, definimos a equipe da música, um naipe mais pequeno, que ficou flauta, piano, violão e 2 percussões. Porque a peça era muito percussiva, tinha que ser, né, uma coisa negra. E as músicas pediam. E aí a gente deixou 3 atores só em cena, para o dinheiro do fator render, a gente conseguir pagar todo mundo. Mas pagar, assim, muito pouco. Mas, assim, pagar. E esse recurso, ele previa que a gente comprasse figurino, que a gente mandasse fazer. Então, foi uma outra realidade que a gente tinha mais recursos. Aí, a gente fez essa montagem, mudou o nome da peça, porque numa consultoria que eu fiz com o Rafael Lohan, ele falou, você tem uma peça dentro da outra, você pode seguir assim, mas dramaturgicamente, para você, dentro que você tem de material, é melhor você assassinar o carnaval, deixa para isso, você monta uma peça sobre isso em outro momento e cai dentro do que você quer falar, que é o quilombo. E aí eu aceitei, né? Porque eu fiz a consultoria para descobrir isso, onde que estava a minha contradição. E mudei toda a pesquisa e fiz a peça só sobre o quilombo, fiz um recorte maior ainda. E nós apresentamos, a partir de 2022, essa terceira comunidade, que é a comunidade do espetáculo Ambrósio, Reinado Negro nas Entranhas das Gerais, que só é possível por causa de tudo que a gente viveu antes. Então, ele é um espetáculo totalmente processual, assim, totalmente. Até em 2022, depois a gente seguiu mudando e fez outra coisa. Então, assim, é totalmente o grupo que vai dando material e a gente vai formatando isso junto, entendeu? Ale, e o espetáculo ele conta sobre essas histórias do quilombo, as músicas que você são músicas suas, né, que você compõe de acordo com as histórias que você ouve. E como é que foi para você levar essa história para dentro da universidade? Como é que fica essa questão de trazer essas referências da oralidade, de um quilombo, para dentro de um espaço acadêmico? Para mim era um pouco, era uma contradição mesmo, igual você diz, porque na minha cabeça, o espaço acadêmico, ele era, a gente tinha mais próximo em formato, em continuidade daquele sistema colonial. Então, assim, para mim ele era muito branco, a estrutura da academia. E até a estrutura do teatral, tudo para mim era muito branco. Porque a nossa estrutura ela é euro-oriental. Então, o curso de teatro aqui, a nossa formação, ela é em cima de autores europeus, de encenadores europeus, né? Assim, as técnicas, né? O recorte das técnicas. E oriental também, tem muita coisa coisa de base oriental. No sentido mais assim, de algumas. Arthur, a base, da filosofia da coisa, né? Do modo de fazer. Então, o que aconteceu? Eu fui e fiz essa. Ai, me perdi, peraí. Eu te perguntei sobre. Então, por exemplo, para mim era difícil, porque nunca encaixava. E principalmente, 2 aspectos. Um aspecto da academia, que eu achava que não comportava o tipo de coisa que eu estava fazendo. Eu tinha um prazo, eu tinha um semestre, eu tinha um prazo para defender o TCC, eu tinha 1000 coisas. E eu não estava nem aí para ponto, eu queria montar um trabalho. E às vezes o tempo do trabalho, não é às vezes, é sempre. O tempo do trabalho
não é o tempo do semestre, é o tempo do trabalho. Eu acho que talvez por isso que eu posterguei tanto e eu já tinha feito tudo na faculdade. Eu já tinha as minhas horas complementares estão somadas, acho que desde 2018, 2019. Então eu fiquei anos só para eu vou me formar só em 2023. Então assim, eu fiquei anos só com isso no histórico faltando. Eu já tinha feito tudo de licenciatura, tudo de bacharelado. E aí é isso. A gente, para mim, era uma contradição nesse sentido da coisa e de onde ela estava, e era uma contradição principalmente pela pesquisa em si. Minha pesquisa foi difícil, porque eu acho que onde eu me fortaleci foi nos meus companheiros, assim. Então, por exemplo, foi em quem acreditava naquela potência daquela narrativa e em quem acreditava na potência daquela narrativa e em quem, como que eu posso dizer, me fazia acreditar naquilo, sabe? Me ajudava a entender um pouco. Eu acho que eu chamava pessoas negras para os laboratórios para me ajudar a pensar sobre aquilo que eu ainda não tinha respostas, entendendo que só o imaginário de pessoas pretas poderiam reimaginar o passado, porque tudo que eu levantava de evidência era branco. Então, quando eu ia para o papel, era carta para coroa de não sei o quê, colônia, nananana, era muito branco. Então, acho que talvez a minha maior contradição e talvez a minha maior afirmação em coletivo foi me encontrar com essas pessoas, porque ao me encontrar com elas, eu pude. Vocês traziam sempre novidades, outros olhares, outras perspectivas para imaginar aquilo que a história em si não permitia. E eu acho que o salto da pesquisa, tanto assim, acadêmica quanto estética, foi entender que a gente não precisava fazer um teatro histórico, que a gente faria história, olha que louco isso, negando a história branca e imaginando a história negra e construindo ela na cena. E pensando sobre essa importância da ocupação desse espaço acadêmico, por cada vez mais essas referências e essas pesquisas, como você acha que tem uma certa contribuição esse trabalho que você faz? E aí aqui eu falo não só para a academia, eu falo para arte em Uberlândia, para como referência mesmo assim, para as pessoas, para outros artistas, para outras pessoas que estão na graduação, né, que estavam na graduação e que viram, participaram do seu processo, né? Falo por mim, falo pela Isabel também, que a gente chegou a conversar sobre isso uma época e para a gente tinha sido assim, de fato, uma referência, né? Falou, nossa, tem outras pessoas que falam de coisas que a gente viveu, né? Só um minutinho que eu tô mudando de lugar aqui. Tá bem. Eu tava me distraindo, tá? Eu sou meio distraído. Aí eu mudei. Tô chegando. Gente, eu congelei. Ai, voltei. Não, peraí.
Voltei. Contribuição, né? A importância desse trabalho a nível artístico para a cidade, para a academia, assim. Por que você considera que é importante que existam mais trabalhos sobre essa questão, sobre... Eu vou falar da história negra em Minas, né? Porque justamente aqui agora no meu mestrado pesquisando, o que eu encontro também é muito do que você disse, as cartas de pessoas falando sobre coisas, e principalmente tudo que tem referência à cultura negra é É branco que pejorativo. escreve. E é branco que escreve, é branco falando de maneira pejorativa sobre as coisas que os negros faziam. Mas a história que eu cresci ouvindo não é essa. Eu acho que está o trunfo também da coisa. Porque a gente pode falar a partir de outras perspectivas. Não só da Eu acho que deles. eu acho que tem uma coisa que é o seguinte. Por muito tempo eles entenderam, eu acho que muita gente ainda tem essa visão, que a arte da gente é uma arte folclorizada. Então, assim, ou tá dentro de um campo da mitologia, do não sei o quê, ou tá dentro do campo do... Você entendeu? Mas nunca é teatro, nunca é... Ou se não, vira e fala assim, nossa, o Alessandro, ele só faz... Ele não pode fazer teatro disso porque ele só faz de coisas temáticas, né? E eu acho que a gente tem algo que a gente cresce ao investigar essas memórias e essas, né, negritudes, que é o seguinte, a gente cresce enquanto agente, sabe? Enquanto comunidade. Eu acho que para além da academia, do teatro, da arte, eu acho que a gente cresce para ter autonomia. É uma coisa muito importante que o Abdias do Nascimento vai falar no quilombismo. Que a nossa função na verdade, minto, desculpa, não é o Abdias do Nascimento, mas é o seguinte: o Abdias do Nascimento, ele vai para Nova York, vai para os Estados Unidos, para a Universidade de Nova York, se não me engano, e lá ele encontra, eu vou pegar até a referência aqui para eu não errar, e lá ele vai encontrar Ai, gente, eu falo do cara, inclusive, aqui, ó. A mulher a ex-mulher do... Enfim, depois eu te passo isso por escrito. Mas ele vai encontrar o fundador, acho que fala isso em um dos livros, a Elisa Lacan fala isso no livro de Afrofuturismo. Ele vai encontrar o fundador do afrofuturismo. E eles pensavam juntos. Do afrofuturismo, não, da afrocentricidade. É por isso que eu não estou achando. É errado o que eu estou falando. Molefe Ket Assante. É esse. Então, o Molefe Ket Assante, que é um professor negro bombado aí, ele vai encontrar o Abdias, e o Abdias vai trazer para ele o termo que ele estava cunhando, estava inventando no Brasil, de quilombismo. E o Abdias era ator, o Abdias fazia peça, o Abdias era artista plástico. Tudo que existia de arte o Abdias era, e ele era pesquisador. E ele era professor universitário. E aí, o que eles vão... Eles trocam figurinhas, e aí o Molefe cria o termo da afrocentricidade, que é o termo, que é a vertente que eu sigo. Mas também, claro, inspirada no quilombismo. Na afrocentricidade, ele vai dizer que a função da afrocentricidade principal é fazer com que as pessoas negras se entendam enquanto sujeitos e que elas tenham uma libertação psicológica. Então, o que é essa libertação psicológica? Eles já entendiam que psicologicamente, mentalmente, naquela época, hoje em dia também, a gente estava condicionado
a acreditar, tipo assim, às vezes as próprias pessoas negras vinha uma pessoa branca assim, mais estudada, vamos supor, um exemplo aqui bem superficial. Nossa, mas os negros isso, mas a riqueza da história negra, e às vezes um próprio negro falava, palhaçada, que não sei o quê. Assim, não tinha essa construção. E tinha uma questão mental de sempre ser vítima da escravização. Então, a função da afrocentricidade, primeira, era o quê? Libertar mentalmente os negros para que eles se reconheçam como sujeitos. Porque um sujeito, quando a pessoa se reconhece como sujeito autônomo, ela tem a agência, ela se agencia no mundo, ela opera no mundo, ela tem autonomia de criação, de si, de profissão, de tudo, né? Então, quando a gente está trabalhando essas coisas, eu acho que a gente está contribuindo para isso, para fazer com que os nossos e a gente mesmo e as nossas comunidades cada vez mais tenham autonomia individual das pessoas negras, para que elas tenham uma liberação psicológica, para que elas tenham uma independência de pensamento, de ação no mundo, para que elas sejam cada vez mais sujeitas e menos pacientes, sabe? Eu acho que o racismo foi um trauma, a gente sempre vai levar isso. Mas o que teve para além? O que teve para além da escravização, da maafa, né, do trânsito no Atlântico? O que teve, como que a gente se organizou enquanto potência? E o que a gente tem enquanto memória? Então, hoje o Molefe Assante, ele tem um tanto de livro assim de 1000 páginas, ele já escreveu mais de 100 livros. É umas bíblias. História do Egito Antigo, devolvida às pessoas negras. E ele refaz toda a historiografia do zero, mostrando como a filosofia é uma ideia africana que foi roubada da África por pensadores gregos, foi assimilada. Então, assim, os pensadores negros, os grandes, eles iam para o Egito aprender os estudos queméticos, para que nesses estudos queméticos de Kemet, da mãe, eles aprenderem tudo aquilo e lá nesse Egito eles tinham as bases da matemática, só que não era matemática, tinha as bases de tudo isso. Aí eles iam, ficavam lá, faziam imersões, voltavam para a Grécia, desenvolviam lá com seus assistentes e lançavam uma lei, que era a grega, que era válida. Entende? Porque esses povos tinham a tradição da escrita. E nós tínhamos a tradição da transmissão oral do conhecimento. Então, talvez o que nos aproxima mais nesse modo de no pensar o teatro e essa arte é essa oralidade nesse lugar, entendeu? É um modo que é do teatro, mas é um modo do nosso povo também. Conversa. Isso é muito interessante, né? Que de fato tem sido uma questão que não sou ousado como esse pesquisador norte-americano que você cita, mas é quase uma tendência, pelo menos na minha pesquisa, e não vai tudo isso para os livros, para a dissertação, mas de reescrever a história sob um ponto de vista outro, porque muita parte, por exemplo, você me contando sobre as referências que você traz de Ibiá, por exemplo, né? Caramba, a nossa cultura mineira é uma cultura afro-indígena, com elementos portugueses, mas tem uma forte influência afro-indígena. E que, sinceramente, eu não vejo essa referência inclusa em nenhuma parte da história. E a gente fala, cara, mas eu vou na missa, e aí na missa a gente vai, de repente a gente reza para São Benedito. E aí, de onde que vem São Benedito? Por que que o culto dele é tão forte? Por que que a gente tem uma folia de reis tão forte em Minas? Por que que o congado é tão forte em Minas? E não é elemento português. E, honestamente, a maior parte da população mineira não é a população que segue os costumes ortodoxos da Igreja Católica, porque é quase uma unanimidade, né? A maior parte do interior de Minas é católico. Então, a religião mais dominante é a religião portuguesa, né? De origem europeia.
Mas só que ela vem para cá e ela se mancha, ela se mistura É um totalmente com catolicismo as culturas de popular, cá. né? Catolicismo popular. E aí a gente tem como falar dessa história? Por que ela não está registrada? É isso que eu fiquei me perguntando o tempo todo. Como que a gente não registrou isso? Como é que esse catolicismo surge? Quais são os elementos que dão origem a ele? A influência de outras culturas que são totalmente negligenciadas, mas só que elas estão. E a gente cresce ouvindo, falando, cantando e fazendo tudo dessa herança, mas a gente não aprende que vem dela. E aí. Mas eu acho que às vezes a gente aprende também, mas às vezes eu acho que não tem essa valorização. Vou te dar um exemplo. Olha o quanto de conhecimento que uma criança que nasceu numa família congadeira, dessas mesmas que bate caixa, que tem dançante, e que passa a vida ali dentro. A academia dessas pessoas é aquilo ali. E ali tem muita transmissão de saber. E aí, por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente gravou um filme chama Tambores do Rei Ambrósio, lá no sítio arqueológico, relacionando da Campos Cerrado Produções, o filme não é meu, só participei, mas relacionando o Quilombo à festa do Congado de lá. E tem um cara que fazia teatro comigo há muitos anos, que chama Tio Eugênio. Tio Eugênio, a vida inteira trabalhou nos empregos mais simples. Hoje ele trabalha lá numa empresa de água, do saneamento básico, mas não deve ser encanador, alguma coisa, ou pintor, é alguma função comum do dia a dia. E eu fui na casa do tio Eugênio, e é de uma simplicidade a casa dele, uma simplicidade escandalosa. E eu entrei na casa dele, eu fui visitar ele. Eu nunca tinha ido, foi por causa do filme. E eu falava, gente, olha só a realidade do tio Eugênio, da família dele, todo mundo simples, mas olha o papel de griot que ele tem no terno e na família. E assim, eu mando mensagem para ele, ele me manda um áudio cheio de conselhos e de coisas assim muito assertivas, sabe? E abençoando a gente e trazendo conhecimentos num campo de uma riqueza que ultrapassa essa coisa quantitativa. E assim, esses dias ele me mandou mensagem assim, Ale, eu vou abrir aqui um grupo de teatro de pessoas negras e para debater as questões do quilombo, e a gente vai fazer um grupo para começar a fazer uma cena sobre isso e tal. O que você acha? Eu falei, nossa, eu super apoio, acho o máximo. Então, assim, olha só, e ele é uma pessoa cheia de habilidades, de saberes, e que, entendeu? Às vezes a gente não acessa isso, ou aqui na nossa realidade acadêmica, ou nas bolhas, né, da sociedade, a gente não vai tendo contato. Mas eu acho que cada vez mais a gente está reconhecendo esses saberes, né? Hoje a UF já tem essa possibilidade de um título de doutor honoris causa para essas pessoas. Então, cada vez mais a gente está entendendo que o mundo tem essa diversidade de conhecimento. E para mim, não passou mais a importar. O do branco está tão no holofote, o da gente está tão em outro lugar, mas de importar assim, ó, não, vamos pôr todo mundo no mesmo pé de igualdade, tudo é saber. Eu tenho diversidade de saberes, mas eu acho que o que às vezes a gente talvez fique indignada é porque tem essa disparidade, né? Mas, na realidade, existe mesmo que virtual, existe uma diversidade de saberes e nós optamos por seguir essa linha de saber. Então, nossa, eu acho assim, seria super legal. Pensa um menino entrando daqui 20 anos no teatro, lendo seu trabalho, lendo o meu, tendo, assim, referências para ele poder ver gente que já capinou isso antes e já tentou fazer isso antes.
e ele já ir para uma coisa já ir lá para frente, ter que ficar quebrando cabeça, sabe? Então, eu acho que a nossa contribuição é essa, assim, de ir se aquilombando, se reunindo, de ir se indignando, né? Para a gente poder fazer as coisas novas. Sim, e na verdade é só de alguma forma defender, né, que o que a gente aprendeu é conhecimento, como você estava dizendo, né? Isso. Porque não reconhecem, e assim, mas por que não reconhecem? É conhecimento também, né? Tá tudo igual, né? E aí, de fato, perceba a importância de não recontar a história, como eu falei, não vou ser usado ao ponto de escrever livros sobre a história do outro ponto de vista. Mas que de fato dá para a gente falar assim, ô, peraí, existiu sim essa parte, mas existiu essa outra também, as duas coexistiram. E aí, se eu conto desse lado, a versão se torna outra, né? Como aquela escritora norte-americana também, que é uma imigrante, que ela fala, comece a história da colonização pela flecha do indígena e não pela chegada das caravelas, você vai ver que a história é outra. Uhum. E é a mesma história, mas só que é a outra. Então, eu acho que é isso, né? E se você quiser falar algumas considerações finais, ali acho que a gente já pode ir encerrando. A sua pesquisa é mais em qual linha? Que é só para entender aqui o. Linha 1, acredito. É que eu estou Não, analisando eu o falo processo de linha, criação. não, eu falo linha assim, qual eixo, o que você está pensando, assim? O que você quer problematizar? Não, então, Ali, na verdade eu começo a pesquisa construindo o que é uma identidade mineira. De onde que vem essa ideia de Hum, mineiridade? De onde surge isso? O que é ser mineiro? E aí eu tenho uma parte enorme que eu estou conversando sobre o processo sócio-histórico da construção da identidade mineira. E aí eu saio, enfim, pego toda a história. Depois disso, aí eu vou construir sobre produções teatrais no interior. Aí eu evito a capital. Eu não vou falar sobre Belo Horizonte, o que acontece na metrópole. Eu vou para os interiores para entender depois que acontece essa saída ali de Vila Rica e o povoamento, por que essa identidade se mantém? E tá, ela se mantém. Mas quais são as influências que estão nela, estão presentes nela, e como que as pessoas hoje, artistas, pensam produção, criação a partir dessa identidade. Porque uma coisa comum, né, conversei com o Luciano lá no Vale do Jequitinhonha também, e ele tem um trabalho há mais de 25 anos lá com teatro, e é a mesma questão, assim, é a mesma questão de uma popularidade, um teatro muito popular. Que você começa falando isso, né? E uma mescla muito grande de culturas, né? Aí lá é muito mais forte a questão de que nas missas tocam tambor, para você ter uma ideia. Ele me mostrou vídeos de missa mesmo, ele tem um coral também que faz parte do grupo de teatro dele, Coral Araras Grandes, que de repente na missa o pessoal entra, tá caindo, flor, e tum, 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 uma caixa no meio da missa. E eu falei, caramba, ele, não, as nossas missas são assim. O padre reza a missa com quase um congado ali no meio da coisa. Então eu venho percebendo que há sim uma forte influência da cultura negra no interior do estado. E aí eu vou pensando como é que a gente vai construindo as nossas poéticas de cena, como que a gente vai pensando o teatro a partir desses lugares. E é isso, basicamente, meu. Aí eu fiz um recorte para a afromineridade, pensar a afromineridade nos processos de criação. Que aí eu vou discutir sobre, eu vou trazer o seu trabalho para incrementar, conversa com outras pessoas e a minha trajetória também, né? Que as criações que eu tenho, que eu construí ao longo do meu processo artístico, também vão por esse tema, né? Também tem essa mesma necessidade enquanto artista de falar desse lugar. uhum. É isso, o meu mestrado é basicamente isso. Aí era para ser um processo de criação e está acontecendo um processo de criação, só que ele nem vai, eu acho que ele nem vai entrar aqui enquanto processo, assim, não vou apresentar nada, um espetáculo. O espetáculo vai acontecer, Mas mas você vai não vai. usar mais isso que você já pesquisou, né? Que já é muita coisa. Até quase mais uma documentação mesmo, assim. Quem são os grupos nos interiores, como eles pensam essa identidade em cena. Ah, legal.
Nossa, Ficou pode ter mais até um para isso. mapa de vários grupos e aí a gente tá lá Tem. clicado. Ah, eu vou estar Tem. no mapa! Então, Isso, é bem, eu estou desenhando mesmo. Eu pego esse Vale de Jequitinhonha, eu pego, mostro onde fica o vale, conto um pouco sobre como que é o processo de construção ali do vale, como que chega o vale, como que o vale nasce, de onde, que é a cultura do vale, aí eu falo, a partir disso aqui, legal. aí surge esse grupo, olha o grupo lá, como é que o grupo atua, como é que isso acontece. Incrível. Tô doido pra ler. Esse é incrível, amigo. Então, é que eu queria saber mais para saber o que eu podia contribuir nessa fala final. É... Umas coisas muito doidas, assim, muito legais. No Quilombo Teatro, a gente tem uma coisa que é assim, isso, eu vou interpretando isso, que é um coletivo, né? Não é um grupo. E eu acho que a gente tem várias coisas no teatro contemporâneo que se esbarram na questão dos financiamentos. É muito difícil gerir um grupo, você ter até a nossa própria carreira, né? E a gente vai encontrando formas de trabalhar e de criar. E aí, como eu tinha muitas outras coisas para fazer na minha carreira também, eu falei, gente, eu não vou fazer igual na Pulse, que eu investi todas as fichas no grupo. Dessa vez eu vou investir mais junto com o pessoal. Então, hoje a gente está aqui com essa formação para fazer esse trabalho com esse objetivo. Vou dar um exemplo. O ano passado a gente fez um programa de TV e a gente tinha que fazer umas cenas para o programa gravar. A gente se reuniu de novo, gravou, cada um para sua casa. Depois, teve um outro trabalho que a gente passou numa mostra da trupe. A gente reuniu, ensaiou, apresentou. Mas não é aquela coisa, sabe? Não é um relacionamento de casal. É um coletivo. Eu acho que a cada acontecimento, a gente vai se reunir, a gente vai propor, como qualquer manifestação artística. E essa liberdade ela é boa para nós, enquanto coletivo, porque ela permite que a gente siga os nossos caminhos, empreenda, né, até nas nossas coisas básicas da vida, e também continue fazendo juntos quando a gente se propõe a fazer. Hoje, na minha carreira, eu, Alessandro, eu tenho feito muita coisa, por exemplo, na música, sobre esse território, né? Mas é uma coisa menos de teatro e mais de música, mas ainda no campo da arte. Então, eu tenho feito assim. Eu fiz como chama isso? Double single no Casa Verde Session, que era uma música que falava super sobre essas mineridades. Tá? Ela falava: abra as cortinas do tempo, as cortinas do sonho, as cortinas do som, as cortinas pintadas, as cortinas da mata, as cortinas bandeiras, as cortinas da cachoeira. Cavalga vida e a morada, cavalga saga feijão chouriço, cavalga lida rompendo norte, dor sangue sorte, olhar sorriso, cavalga o tempo e a morada, suor cascata, lamento riso, cavalga lida rompendo norte, dor sangue sorte, olhar sorriso. Na Serra do Paraíso, Bocaina sobra sorriso, é lá que eu vou encontrar meus antígenos vestígios. Morro do Espia e Yorubá, na Serra do Paraíso. Então, assim, é isso, sabe? Eu acho que esse fazer artístico de interior, ele te possibilita muita riqueza de material para você trabalhar. Ele te dá muitas possibilidades, assim, muito ricas. E outras pessoas olham e falam assim, nossa, como você teve essa ideia? Mas, assim, já estava tudo lá. Né? A gente só, ao invés de fazer um trabalho da Disney e da Frozen
numa cidade de 20 mil habitantes, a gente decidiu fazer algo sobre a cidade. Então, assim, né? Então, eu acho que tudo isso são escolhas estéticas e escolhas de vida. Eu estou muito seguro nessas escolhas, porque eu acho que eu vou fazer isso até meus 90 anos. E, eu fico muito feliz, assim, eu acho que Minas apresenta muitos desafios. Caminho. Tô esperando ver se ele volta, mandando mensagem. Nossa, Acabou a energia! é mesmo? Eu entrei pelo celular, mas eu vou finalizar. Eu não vou Sim. sair de cena desse jeito. Você tinha parado aqui para mim, parou na parte que você ia falar sobre Minas. Tipo, Minas tem alguns problemas, não lembro. Eu acho que nós temos algumas questões da profissão em si. A profissão, ela é um desafio no país inteiro, mas aqui, assim, o Estado não tem uma política, um programa sério, porque há anos a gente tem tido governadores super horrorosos que não olham para a nossa área quanto uma área de geração, não olham para a área do criativo como geração de renda, que gira a economia criativa, que emprega pessoas, e a gente segue fazendo isso.
Acho que o Estado em si não proporciona isso, isso é um desafio. Tem municípios que são menos pior, como a Uberlândia, que tem programas municipais de incentivo à cultura e outras coisas do fundo? Tem, mas ainda assim a gente não pode viver de um edital por ano. Então, eu acho que tem esses desafios. Tem, da profissão, dos cachês baixos, de não ter uma tabela, um referencial correto, justo, né? Em várias questões assim da profissão. Mas, por outro lado, eu acho que não é à toa que a gente nasceu aqui e a gente faz isso, né? A gente poderia não estar fazendo. Então, eu vejo a nossa arte com muita potência, com muita poesia. Eu vejo a nossa arte muito híbrida. Eu acho que talvez um estranhamento que a gente tem para olhar para a arte mineira é de categorizar ela. E eu acho que a arte mineira ela é mais contemporânea do que tudo. Porque você está em cena, você está cantando, você está tocando tambor na missa, você está fazendo não sei o quê. Isso daí que ele falou, eu já vi missa assim. Chama, aqui no Alto Paranaíba, chama missa conga. Então tem. Então, por exemplo, no dia, no ápice da festa, aqui em Uberlândia vai ter uma missa conga agora, domingo. Em Catiara, eu ia em muitas missas congas, e era legal porque a missa conga não era celebrada por qualquer padre, era celebrada pelo padre Congo. Então, em Catiara, que era um vilarejozinho, vinha um padre Congo de outro lugar, um negro, para poder celebrar a missa conga, porque ele sabia a cena da missa conga, o que tinha diferente, como que era. E aí tinha os tambores, e tinha tudo, é muito legal. Então, assim, isso daí é a nossa cultura, é a nossa arte. A gente bebe nessas tradições, a gente bebe nesses remixes, porque eu acho que a gente também na arte faz um grande remix, a gente cola, bricola, puxa pedaço, né? Então, essa arte borrada, nossa arte mineira, ela tá nessa coisa borrada, ela não tá numa coisa limpa. E é por isso que ela é tão bonita. Ela tá nesse borramento do corpo, da memória que fala e que tenta silenciar, aí que ela bate o tambor mais alto. E na minha. Otra vez. Se cayó otra vez. Vou dar minha opinião. Querem silenciar, Lê. O sistema tá vendo as energias do colonialismo, né? Na minha opinião, a nossa função enquanto artistas negros ou enquanto fazedores de arte que bebem nessa potência da negritude mineira, que eu acho que ela é particular. Se você for ver uma negritude em outros estados, cada estado vai ter uma. Uma negritude de um teatro negro baiano vai ser totalmente baseada no candomblé. No Rio, ela vai misturar com coisa de ai, como que eu vou dizer? De outras linhas, misturado com candomblé, com várias outras coisas. Aqui, a gente sempre tem essa contradição do catolicismo no meio que você fala assim, o que é isso? Você não entende nada, né? Porque tem esse choque que parte lá de trás de onde a gente foi feito. Então, não é gratuito que é misturado assim. Isso foi, isso faz parte desse choque étnico, desse choque cultural, dos apagamentos, do que se colocou à luz. Então, é isso que a gente faz hoje. Então, isso vem lá de trás. Eu até ia te falar um dado, numa dessas pesquisas, eu perdi esse dado, mas se eu achar de novo eu te passo. Mas às vezes você pode procurar. Que quando a gente fala, né, de arte negra, teatro negro, tem um autor que
Tem um autor que fala, se não me engano, é a Márcia Mantino. Não é o Márcia Mantino, eu vi isso numa pesquisa de internet de artigos. E citava, na época do Quilombo do Ambrósio, registros, não falando do Quilombo, mas eu vi lá que era da época, registros falando assim, esses negros que se reúnem nas encruzilhadas com tambores, batendo tambores alto, um atrás do outro, com risaiadas e bebedeiras e cachaça. Esse bando de arruaceiro se reunindo nas encruzilhadas das fazendas. Já era o congado batendo tambor na fazenda, cara. Então, tipo assim, tem referências do congado desde a época colonial, referências dessas formações do que vai virar o congado. Então, para falar que, olha só que louco, né? De onde vem? E que hoje a nossa função, ao menos a minha, né, não posso falar pelos outros, é justamente trabalhar nesse lugar. Eu costumo falar que nós somos o sonho afrofuturista dos nossos ancestrais. Então, assim, eles sonharam a gente, eles sonharam os nossos corpos com autonomia para poder reivindicar novas memórias, reivindicar novas retratações na cena, novas retratações nos textos. Então, nós fomos muito desejados e sonhados por aqueles que lutaram as suas batalhas lá atrás e, e tudo que eles mais almejavam era a gente. Pode ser que hoje a gente tenha uma inquietude e uma urgência de sonhar novos corpos, com novos sonhos, com novas autonomias lá na frente. Então, acho que talvez, ao beber no passado, que eu trabalho muito com o afrofuturismo, que bebe no passado para projetar o futuro, a gente está fazendo uma ficção de passado para fazer uma realidade do futuro, para fazer um novo presente lá na frente, uma coisa concreta, onde as pessoas tenham autonomia, onde as pessoas consigam enxergar a sua potência, a potência do seu povo, dos seus sons, da sua cultura, onde a gente possa entender de onde vem esse tambor, esse toque, é toque de quê, não sei o quê. Se a gente aprender isso na escola, isso aqui é marinheiro, isso aqui é Congo Real, isso daqui é não sei o quê. Por que que é? Porque o toque é assim, assim, assim. Então, assim, olha que possibilidade a gente tem de formação de um povo. Isso é muito bonito. E nós temos um dever artístico de não mais retratar no povo negro em subserviência, em personagem secundário, em personagem que é só servil, em, em quer falar da escravização? Fala de uma forma potente. Na peça, eu tive muito cuidado com isso. O meu cuidado o tempo inteiro foi só isso. Eu não queria só, dor, 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 potência. Teve gente que teve ginga, que fez de tudo, ou mesmo para honrar esses corpos da dor, entendeu? Então a gente tem que passar a se retratar de uma outra forma quando a gente olha, porque a escravização também não foi só isso. Tem isso também. A gente tem essa marca forte, porque ela foi ruim, tem dados, tem estatísticas, mas a gente só abre livro negro, o negro em 1705, o negro em 1642, ele só apanhava todo dia de chicote, ele acordava, nem tomava café. Então, assim, tinha vida, tinha pulsão de vida ali, tinha batuque à noite na senzala, tinha potência. É isso que não passa. E é isso que a gente tem que imaginar como que é essa vida, apesar do sofrimento, para a gente também dar esse salto na visão dos nossos corpos e não ficar só nessa visão da vítima. No afrofuturismo fala muito isso. Como sair dessa visão da vítima por séculos, e aí a gente vai séculos e continua tendo relações de e como que a gente vira nem que a gente ponha. É sem áudio. Nem que a gente ponha a arma na cabeça do Senhor e dá um tiro, mas alguma coisa tem que fazer. Ou a gente vira o agressor, ou a gente vira o negro
rico da potência, alguma coisa ou outra a gente vai ter que virar. E até tem uma música da peça que fala: meu senhor, o lugar que você me colocou, corre só rio de sangue, não nasceu orvalho da flor. O que é isso? O lugar que você, meu senhor, que você, espectador branco, que você que retratou artista grande, célebre aí, que foi para a Europa, estudou nas melhores universidades, o lugar, meu senhor, que você me colocou, foi lugar de sangue, não nasce orvalho da flor. Não nasce beleza, não nasce potência. Tem só coisa ruim, não tem afirmação. Nasce só suor que me banha, dê-me terra, por favor. Vou atrás do que é meu, mato, vou me adentrar para buscar ao meu senhor, o meu sagrado baobá. O que ele está buscando? Ele está buscando o baobá, a árvore, que até no Nordeste, achei legal uma reportagem esses dias, o tanto de baobá que tem numa praça, que o povo foi trazendo nas tranças, escondido, e foi plantando, porque era árvore sagrada, e agora tem um tanto de baobá grande no meio da praça, numa cidade. Mas assim, o que é esse baobá? Esse baobá, ele é isso que a gente está procurando. Né? Ele é esse retorno para sempre avançar. Esse baobá, ele é a nossa, que a gente tem de riqueza. Eu tinha um bisavô, ele chamava, eu até brinco que lá na minha família tem uma geração assim, é bem patriarcal, né? Tem uma geração assim de. Até quando eu falei que eu era gay, foi uma questão, assim, por essa questão da genealogia, que era assim, meu bisavô, negão, o seu Bexoga, depois veio o meu avô, que era o líder, depois veio o meu pai, agora veio eu, agora tem que ter mais filhos para ter mais, né? Mas eu vou ter meus filhos aí, não importa ser gay, não, vou ser pai. Mas assim, a questão é, o meu avô, cara, ele era um negro que saiu do interior, de uma cidade menor ainda que Biá, de um vilarejo, Santana dos Jacarés. Ele era domador de não sei quem rodeio. Ele foi para Ibiá, ele virou chefe da ferrovia Centro-Atlântica. Na verdade, não era FCA na época, era da rede rodoviária federal. Ele virou o chefe da estação. Nas escolas, na escola lá do bairro dos meus pais, quando as crianças desobedeciam, falavam assim, ó, você comporta, senão nós vamos chamar o seu Berchoga aqui. E os meninos tremiam de medo. E quando o menino fazia um trem mesmo, uma coisa, ele ia na escola e acabava com o menino. E dava umas lições de moral boa no menino, e o menino, ele era autoridade. De onde que vem essa autoridade? Eu nunca vi meu bisavô com isso daqui, ó. Eu tenho muito isso. A questão corporal, de para dentro, fechado. Eu aprendi no teatro a abrir. O meu bisavô era quase arqueado e ele era gigante de alto. Ele era muito alto, extremamente magro, andava em bloco e sempre com a cabeça alta. E esses dias eu tive um desafio na minha vida e meu pai me falou o seguinte, eu não lembro se era sobre... eu não sei se era um doutorado que eu queria fazer, que era mestrado com doutorado. Era uma coisa muito louca, muito difícil, eu não lembro. E aí eu cheguei lá em casa e fui contar para minha mãe e meu pai. Minha mãe já me olhou cheia de dúvidas, já falou assim, será que não é demais? Aí o meu pai virou e falou assim, ó, não, porque na vida a gente só é só para cima, só cresce, só sobe, a gente não volta. Então tem que ter desafio mesmo. Então assim, o meu bisavô, ele é uma pessoa que morreu, mas que vive na família. A gente ia todo domingo fazer feijoada na casa dele, todo aniversário, eu lembro todo ano a feijoada dele de aniversário, que era muito tradicional. E eu lembro que ele morreu e que a nossa família tinha uma coisa que era muito interessante. As famílias negras, elas têm uma coisa comum, que elas têm um culto do mais velho. Então, o meu bisavô já tinha morrido, tinha anos, e a gente ia fazer uma festa da família, essas festas de família que reúnem todo mundo, e a gente punha um quadro gigante,
uma pintura gigante do meu bisavô e fazia uma homenagem e tinha um momento do culto do meu bisavô. Então, assim, para dizer assim que é aquela coisa, olha que louco, isso é uma coisa da formação da família africana, do culto do mais velho, e que a gente aqui, na contemporaneidade, participa disso. Então, o meu bisavô me ensinou, e ensina isso. Os meus pais, os meus avós foram escravizados? Foram. Eu não tenho nada com isso. Eu vou ser o chefe da estação, eu vou. Claro, eu não estou falando que isso vai tirar o racismo dele, eu não estou te falando isso, não está nesse campo. Ele vai ter perrengue, ele vai ter dificuldades. Mas você entende que uma pessoa que tem essa mentalidade de sujeito, o cara, ele acaba com meio mundo. Sei lá, ele tem um bisneto que vai pesquisar o quilombo do Ambrósio 300 anos depois. Então, assim, isso motiva coisas boas, né? Isso motiva um movimento de transformação. A gente vai transformar. Eu olho novela, eu vejo televisão, eu olho o mercado de trabalho, eu vejo as coisas, eu falo, gente, nós estamos todos infiltrados. Alguma coisa vai acontecer. Parece que a cada vez a gente está mais infiltrado no sistema. Algum momento o levante vai acontecer. E a gente tem que estar preparado, que nem o quilombola, armado, né? E é isso, preparados para lutar. Acho que algo que o quilombo do Ambrósio me ensina é isso, preparado para lutar. Preparado ou para não deixar o invasor chegar ou para roubar ele. Porque nós temos que fazer esse movimento de guerrilha estética, de guerrilha cultural, eu acho que assim, esse barulho negro, todo mundo já entendeu. Agora a gente tem que criar imagens fortes, criar imagens de afirmação. A gente tem que criar imagens, sabe, igual a Mulher Rei, aquele filme, ou igual a gente tem que criar imagens de futuro, sei lá. Nem é bilionário, o trilionário de 2070 é um homem negro que pegou o dinheiro de todos os brancos do mundo. A gente tem que começar a imaginar umas coisas nas nossas criações para a gente mostrar que é possível. Porque a nossa questão é o imaginário. A Nicole Kate fez uma cena para mim esses dias, chamava Sertão. As personagens falavam exatamente isso. Era um sertão do futuro distópico, vinham os forasteiros espaciais e eles tentavam roubar a cabeça das pessoas. Aí eles não conseguiam, porque o povo se reunia do sertão e jogava eles para fora. Aí vinha o mais velho e falava: minha filha, proteja a sua cabeça. É aí que mora a sua maior riqueza, o seu imaginário. Eles querem roubar os seus sonhos. Foi o que falei, foi a Nicole Kate. Obrigado por esse texto. Legal, legal, legal. E isso é muito interessante, porque de fato é esse movimento de passado e futuro, né? A cabeça é muito importante mesmo para a cultura africana, né? A gente vai pegar nos candomblés o ori, né? Onde fica a divindade, onde está o orixá nas pessoas, né? Então, de fato, o sagrado habita a nossa cabeça, ele está aqui com a gente, né? E muito legal, Ale, muito legal tudo isso. Te agradeço, viu? De verdade, pelo seu tempo, pelas suas palavras, pela contribuição com o trabalho. E a gente segue se falando e trabalhando junto, levando, empretejando esse Vamos lá, espaço. vamos fazer algo em breve aí. Vamos jogar. Vamos jogar que vai. Eu agradeço, de verdade. E Eu aí, também. assim que estiver disponível, eu te aviso para você poder Amigo, ver. força aí da peruca. Arrasa na sua pesquisa. Eu tenho certeza que vai ser incrível. E que vai ser o máximo te ler e te celebrar nesse trabalho. E em tudo que virá depois disso. Muito obrigado, Ale. Um cheiro no você. A gente se vê. Beijo. Não sei sair, não, gente. Eu vou ficar para o Narciso entrar e encerrar a chamada, a gravação. Ah, eu achei aqui. Tchau. Até mais.